bem-vindos ao Sport Sciences FMH Universidade de Lisboa 2021. Este é um simpósio focado no tema da caracterização e avaliação do talento em basquetebol. A influência da condição físico-atlética na atividade dos jogadores de basquetebol tem transportado o jogo para um outro patamar de exigência funcional. As suas qualidades físicas, a morfologia que apresentam e as suas características antropométricas dão um ritmo e uma fisicalidade ao jogo que o têm atualizado ao longo do tempo. Por esta razão, o treino e a avaliação das qualidades físicas, assim como o controle de determinados indicadores do crescimento e maturação juvenil, têm sido alvo do interesse crescente por muitos investigadores, mas também uma preocupação de maior relevo no treino dos jovens jogadores. Alguns estudos têm comparado grupos de jovens jogadores de basquetebol em função do seu nível de desempenho. O que estes estudos procuram é a comparação dos fatores maturacionais, morfológicos e funcionais em função do nível de prática que os jogadores apresentam. Não é invulgar nestes estudos se verificarem percentagens na ordem dos 40% a 50% da explicação da variância dos seus resultados. O que isto quer dizer é que a influência destas variáveis pode explicar uma parte considerável do seu desempenho, o que reforça a necessidade de darmos uma atenção cada vez maior à tríade detectar, selecionar e desenvolver o talento. Na verdade, estas são três questões bem diferentes. O desenvolvimento do basquetebol, na atualidade, não dispensa uma preocupação que, não sendo atual, é imperiosa: a detecção de talentos. Isto significa que é cada vez mais necessário incorporar no nosso sistema de treino a necessidade de ir ao encontro daqueles jovens que, em determinada idade, apresentam um conjunto de características que melhor se adequam com a prática do basquetebol ao alto nível. Como o próprio nome indica, detectar significa encontrar, identificar, por vezes descobrir aqueles que têm maior potencial. Naturalmente, conhecermos os dados morfológicos, conhecermos as características da aptidão funcional, que devemos dar atenção para que esse processo de detecção ocorra, é uma necessidade elevada. Mas também dominar técnicas básicas que nos permitam estimar características morfológicas que, na idade adulta, os jovens atletas podem vir a ter. E, portanto, o domínio dessas ferramentas são de extrema importância para descobrirmos aqueles, encontrarmos aqueles que, por vezes, apresentam um maior potencial. Selecionar os mais aptos é uma outra necessidade e, evidentemente, ter em conta os diversos fatores que influenciam o desempenho, de forma a que a tomada de decisão sobre os jogadores ao longo do seu processo de formação seja tomada de forma tão capaz quanto possível. Quando se aborda o tema da seleção de talentos, não são os critérios de exclusão dos menos aptos que nos interessa privilegiar. Antes, importa conhecer e avaliar o talento para perceber como é que ele se caracteriza no presente, como é que esse talento é comparado entre si e, nesse sentido, procurar perspectivar o seu desenvolvimento no futuro. E o desenvolvimento do talento, sim, o elemento desta tríade porventura mais importante. Porque é caracterizado por toda a atividade que os jogadores desenvolvem ao longo do tempo, sob a monitorização daquele que orienta e dirige a prática, o treinador. O desenvolvimento do talento é todo o processo de modificação positiva da qualidade da prática dos que se detectam e selecionam para jogar em níveis que se esperam mais elevados. E bem sabemos quanto este desenvolvimento pode colmatar fragilidades, fortalecer qualidades e promover possibilidades. Parece-nos, pois, importante ter ferramentas para avaliar os jovens jogadores, detectar aqueles que têm qualidades para jogar ao alto nível,
ter critérios ajustados para selecionar aqueles que melhor se adequem com o modelo de jogo e jogador que queiramos promover. Mas mais importante do que isso, ter boa informação que nos ajude a desenvolver os jogadores e, com isso, sejamos capazes de melhorar o nível global do jogador e do jogo. Para isso, é necessário ter informação, reuni-la e tratá-la. É necessário caracterizar, comparar e encontrar soluções preditivas que, com margens de erro assumidas, possamos predizer as qualidades do talento em basquetebol. Este simpósio é, pois, dedicado à caracterização e avaliação do talento em basquetebol. É constituído por 4 comunicações orientadas para esta temática, efetuadas por 4 investigadores com uma profunda ligação ao treino e uma responsabilidade académica relevante nas universidades onde operam. As comunicações a que vamos assistir possuem dados muito relevantes sobre a caracterização do talento na nossa realidade portuguesa, mas também demonstram boa evidência científica que deve ser transferida para o treino acerca da importância da maturação, da morfologia e da aptidão funcional na prática da nossa modalidade. Sejam bem-vindos a este simpósio.